Olá! Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre medida de comprimento, em especial algumas conversões aí entre os múltiplos e submúltiplos, né? Quando se fala de medida de comprimento, a gente toma como referência a unidade do Sistema Internacional, que é o metro. Então, esse metro aí que todo mundo já conhece, essa ideia de sistema de medida aí, né? Acho que boa parte aí de você já tem uma ideia de como que seria, né? Como que trabalha com metro. O que a gente vai fazer hoje aí são algumas conversões, então o que a gente vai fazer nessa aula algumas conversões entre os múltiplos e submúltiplos desse metro. Então, quem que seria? Então, assim, vamos tomar como referência o metro, né? Então, isso aqui seria a nossa unidade de referência. Aí, esses valores aqui são em unidade menores do que esse metro, então são chamados aí de submúltiplos, né? E o quilômetro, hectômetro e decâmetro são os múltiplos aí do nosso metro. Então, o que a gente vai trabalhar com quilômetros, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, tá bom? Então a gente vai trabalhar aí simplesmente com conversões dessas unidades, tá? Então, pegar lá, quilômetro converter para metro, hectômetro para decímetro e assim vai embora, tá? Então a gente vai trabalhar com essa ideia de conversão. Então o que eu quero que vocês gravem para decorar, para ficar bem fixo aí na cabeça, como que se trabalha com as conversões, né? Então, partindo do metro, o que acontece? Quando você vai trabalhar no sentido da direita, né? Então, quando você vai trabalhar conversões no sentido da direita, a gente multiplica por 10. Então, se eu quero lá, 1 metro equivale a quanto? 10 decímetros, equivale a 10 vezes 10 centímetros, ainda equivale a 10 vezes 10 vezes 10 milímetros. Então, cada casinha dessa que a gente for pulando aqui na conversão, a gente vai fazer o quê? Vai estar multiplicando por 10. Então, trabalhou no sentido da direita, né? Vamos aí multiplicando por 10. A mesma coisa acontece aqui, tá? Se eu tenho uma unidade lá em quilômetro, quero converter para hectômetro ou decâmetro, mesmo esquema, tá? Então, multiplica por 10 por uma casa, multiplica por 10 uma casa e vai seguindo assim, sempre fazendo o quê? Multiplicando por 10. Aí a gente vai montando a nossa conversão. O processo, né, de conversão aqui para a esquerda é bem parecido, só que a diferença, né, quando eu vier pela esquerda, ao invés de eu multiplicar, eu vou dividir por 10. Então, essas são as conversões aí que a gente vai estar desenvolvendo, tá? Então, foi para a direita, multiplica por 10, foi para a esquerda, o que a gente faz? Divide por 10. Então, essa é a ideia para a gente trabalhar com as conversões. Então, como que a gente como vai aparecer isso aqui em exercício? Das mais variadas formas possíveis, tá? Alguns casos mais simplesinho, outro um pouquinho mais complicado, mas de uma forma geral é bem fácil. Por exemplo, então imagine que eu tenho aqui uma situação assim, eu quero 20 metros convertido para milímetro, aqui no nosso primeiro exemplo, né? Então qual que é a ideia? Para a gente não ficar se perdendo tanto, né? Evidentemente tem que decorar esse quadrinho que a gente tem, vamos fazer uma referência aqui, né? Então vamos lá, vamos fazer uma referência, vamos fazer uma tabelinha, né? Essa tabelinha é o que a gente vai se utilizar, né? Então você tem aqui o quilômetro, né? Ainda eu tenho o hectômetro, que a gente chama de HM, né? O decâmetro, que a gente chama de DAM, ainda o metro, né? Que é a unidade de referência, decímetro, que é o nosso DM, ainda centímetro e, por último, o milímetro. Então, isso aqui seria a nossa indicação que a gente tem, tá? O que a gente vai trabalhar? Eu quero 20 metros para milímetro. Então, o que a gente tem? Eu vou localizar aqui a nossa unidade, que é o 20 metros, tá bom? Então, vou colocar na mesma posição. E se eu quero chegar lá em milímetro, repare que eu quero chegar bem aqui, ó, né? Eu quero chegar nessa casinha. Então, o que a gente vai fazer? Lembra que se eu estou parado aqui nesse metro, eu quero chegar lá no decímetro, estou indo para o lado direito. Se eu estou indo para o lado direito, o que a gente vai fazer? Vai estar multiplicando por 10. Então, vai pegar lá 20, multiplico uma vez por 10, eu pulo para a próxima casa. Multiplico mais uma vez por 10, pulo para a próxima casa, né? Ainda, para a casa que eu quero, eu multiplico mais uma vez por 10. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse número, multiplicar 3 vezes com 10. Então, seria 20 vezes 10 vezes 10 de novo, vezes 10 de novo. Então, eu tenho lá 20 vezes 10 dá 200, vezes 10
dá 2.000, vezes 10 de novo dá 20.000. Então, a gente pode falar daí que esse 20 metros convertido em milímetro daria 20.000, né? Então, 20.000 milímetros, tá? Então, essa é a ideia. Então, é só pensar assim, qual o sentido que eu vou? Ah, eu vou para a direita? Então, o que a gente faz? Acaba multiplicando cada casinha, né, que a gente for trabalhar, a gente acaba multiplicando aí por um 10. Então, essa é a ideia. O outro, mesma coisa, né? Imagina que você tem aqui assim, eu tenho lá a nossa tabela, né? Então, vamos montar aqui a nossa tabela que vai servir como referência, né? De novo, eu tenho quilômetros, hectômetro, né? Ainda decâmetro, depois a unidade de referência que é o metro, em seguida eu tenho decímetros, né? Então tem dm, ainda tenho centímetros e milímetros. Então isso aqui seria o que a gente tem por enquanto, tá? Então montei a tabelinha para a gente localizar. Então o que eu quero lá? Eu quero 8 decâmetros para centímetros. Então vamos lá. O decâmetro está aqui, né? Então vou colocar 8 decâmetros. Eu quero chegar em centímetros, então eu quero converter até chegar nesse ponto que eu estou destacando aqui. Então eu quero chegar nessa casinha, que é a casinha dos centímetros. Aí o que eu vou fazer, né? Qual que é o processo? Vão do mesmo jeito. Ó, eu tenho que pular uma, duas e 3 casas, igual aconteceu na de cima. Então o que a gente tem? Cada casinha dessa que a gente vai pular, a gente vai multiplicar por 10. Então aqui eu vou ficar vezes 10, aqui vezes 10 de novo, aqui vezes 10 de novo, não é isso? Então você tem 8 vezes 10 dá 80, 80 vezes 10 dá 800, 800 vezes 10 dá 8.000. Então eu posso falar que 8 decâmetro é equivalente a 8.000, né, centímetros, tá? Então acho que ficou bem claro a ideia de como que você vai para o lado direito, né? Então cada casinha que você pula para o lado direito para converter, o que você faz? Você multiplica por 10. Aí também tem os casos, evidentemente, que vai para o outro lado. Por exemplo, igual essa letra C, né? Em nosso exemplo aqui, a letra C. O que aparece para a gente na letra C? A letra C, eu tenho 1.200 centímetros, que eu quero converter isso aí para decâmetro. Então, qual que é a ideia? Continua sendo a mesma, né? A gente faz uma tabelinha aí, montamos, né, a tabela com as unidades. Então, a gente tem aqui 1 quilômetro, né, hectômetro, decâmetro, a unidade metros, né, depois decímetro, ainda centímetros e, por último, milímetros. Então, isso aqui seria o que a gente tem para desenvolver, né? Então, essa tabelinha de conversão. Então, o que eu tenho lá? Eu tenho o seguinte, eu quero 1.200 centímetros, então eu vou colocar aqui, ó, o centímetro está parado bem aqui, né? Tenho 1.200, tá bom? O que eu quero fazer, né? Eu quero fazer esse 1.200 centímetros, né? Eu quero converter ele para decâmetro, eu tenho que chegar aqui, ó. Tudo bem? Então tem que chegar nesse ponto. Então o que a gente vai fazer se eu quero chegar nesse ponto? Faz o processo de conversão aí, só que agora, repare, do que eu quero, né? Que é o decâmetro. E o centímetro, ó, a diferença, tem 1, 2, 3 casas de novo, só que a diferença agora está para o lado esquerdo. Então o que a gente vai fazer? Né? Vai pegar assim, ó, se eu converter para cá, vou dividir por 10, repara que eu estou indo para o lado esquerdo, tá? Pulando mais uma casinha, divide por 10. Pulando mais uma casinha, divide por 10. Então, cada casinha dessa que a gente for pular, a gente vai estar dividindo aí por 10. Então, 1.200 por 10 vai dar decímetro. Então, 1.200 por 10 dá 120. Aí, 120 dividido por 10, para chegar nos metros, dariam 12. Não é isso? Então, dá 12. Agora, desses 12 dividindo por 10, vai dar 12 por 10, é 1,2. Na dúvida é isso aqui, tá? Eu peguei essa expressão, ó, 12 por 10, né? Vai dar 1 vezes 10, 10 sobram 2, coloca vírgula, acrescenta um 0, 20 por 10 dá 2, 2 vezes 10, 20, sobra 0, tudo bem? Então a conversão que eu tenho, neste caso, de centímetro para decâmetro, né, é o equivalente aí a, colocar aqui em cima, tá? 1,2 decâmetro, tá? Então essa é a ideia da conversão de 1.200 centímetros para decâmetro, tá? Então o que a gente fez aqui? Foi para o lado esquerdo. Quando a gente vai para o lado esquerdo, o que acontece?
cada conversão dessa, né, a gente acaba dividindo por 10. Então, para o lado direito multiplica, para o lado esquerdo a gente divide. Então, essa é a ideia da tabela. Lógico, volto a reforçar, né, tem que decorar o nome desses elementos. Tá? O outro caso, na nossa letra D. Então, a letra D, o que eu tenho lá de novo? Né? Eu tenho uma expressão que eu quero converter 13 milhões de milímetros para quilômetros. Então, você tem aqui quilômetro, né? Hectômetro, ainda decâmetro, depois metro, né? Em seguida, eu tenho lá decímetro, depois centímetros e por último, né? Milímetro, tá bom? Então, isso aqui é o que a gente tem para a gente mexer. Então, nessa última casa ali, você tem 13 milhões de milímetros. Então, eu vou colocar um monte aqui, né? 13 milhões, tá assim bem, um monte de zero aqui, né? São 6 zerinhos, tá? O que eu quero? Eu quero converter aquele 13 milhões de milímetros para quilômetros, né? Eu quero chegar bem aqui. Então, o que a gente vai fazer neste caso específico? Né? Vamos andar, ó, repare que eu estou em 13 milhões de milímetros, quero chegar em quilômetros, né? Eu vou ter que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, né? Precisa dar 6 casas, tudo bem? Aí, se eu precisar dar 6 casas, lembra que cada uma que eu estiver andando aqui para o lado esquerdo, cada uma dessa aqui a gente vai dividir por 10, né? Então, cada uma dessa aqui a gente vai dividir por 10, né? Então, divide por 10 cada uma dessas, né? Dessas casinhas. A divisão por 10, quando tem um monte de zero, acaba sendo simples, né? Porque cada pulo desse aí que a gente dá, cada divisão por 10 que faz, a gente vai tirar um zero. Então, esse 13 milhões, divide por 10 a primeira vez, tirou, né? Vai ajudar a primeira casa. Divide por 10 de novo, tira mais um zero, né? Divide por 10 pela terceira vez, mais um zero. Divide por 10 pela quarta vez, mais um zero. Divide por 10 pela quinta vez, mais um zero. Né? Divide por 10 pela sexta vez, tira mais um zero. Tudo bem? Então, o que a gente tem? Ó, se eu dividir por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, 6 vezes, vou tirar 6 zeros. Então, vai ficar 13 quilômetros. Né? Então, essa conversão nossa é o equivalente a 13 quilômetros. Então, é isso aqui que a gente está querendo. Tudo bem? Então, tá. Então, o que eu quero reforçar? Né? Andou para o lado direito, você multiplica. O lado esquerdo, você divide sempre trabalhando, né, com o 10. Então, o outro caso, só para a gente, né, fixar bem a ideia. Eu tenho 720 decímetros, eu quero converter isso aqui para hectômetro. Né? Vamos localizar cada uma dessas unidades aí. Então, a gente tem assim, né? Então, temos aqui a nossa tabela de conversão. Tenho lá quilômetro, né? Hectômetro, que é o que a gente está querendo, decâmetro, metro, ainda decímetro, depois centímetros, né? E ainda milímetro, tá? Então, esse aqui seria o que a gente tem, né? O que eu estou? Estou parado em 720 decímetros, estou aqui, ó, 720 decímetros, tudo bem? O que eu quero fazer? Quero chegar em hectômetro, né? Então, vai lá. Se eu quero chegar em hectômetro, eu vou andar 1, 2, né? E 3 casinhas até chegar nesse hectômetro, né? Lembrando que eu estou indo, ó, repare que eu estou indo aqui para o lado direito, né? Se eu estou indo para o lado direito, significa o quê? Significa que a gente vai fazer a conversão sempre fazendo o quê? Dividindo por 10, né? Então, porque para o lado direito, não, lado esquerdo, né? Então, se eu estou indo para o lado esquerdo, cada um desses aqui dividimos aí por 10, né? Até chegar no hectômetro, tá bom? Então, vai lá. 720 dividido por 10 vai dar em metro. Então, a gente vai só cortar um zero, que a divisão por 10 corta um zero, né? Então, dá 72 aqui. Agora, eu tenho que pegar 72 e dividir por 10. Eu vou para essa casinha. Então, vai lá. 72 dividido por 10 vai dar 7, vai dar 70, sobram 2, coloca vírgula, 0, né? Aí, 20 por 10 vai dar 2, sobra 0. Tudo bem? Então, aconteceu? Ó, 720, dividi uma vez, deu 72, dividi mais uma vez, deu 7,2. Tudo bem? Ainda vou ter que dividir mais uma vez, né? Então, vou pegar lá.
7,2 dividido por 10, uma casinha aqui, então você pode tirar a vírgula, acrescenta um zero. 72 não dá por 100, então coloca 0, acrescenta um zero. 720 por 100 dá 7, né? Então vai dar 7, sobram 20. Para continuar, coloca 0, né? E continua dividindo. 200 por 100 vai dar 2, sobra 0, né? Então seria 0,2. O que eu fiz, tá? 720 por 10 é 72, fui dividindo. Aí 72 por 10, 7,2. Aí 7,2 por 10 vai dar 0,72. Então isso aqui seria o equivalente a 0,72 hectômetro, tá? Então essa seria a resposta dessa letra C. Tudo bem? Então volta a reforçar. O que a gente faz? Pessoal, para a direita você multiplica por 10, para a esquerda você divide por 10 cada casinha que você for pular, tá? Tudo bem? Um segundo exemplo aí é o seguinte. Então imagine que você tem uma certa figura, neste caso, né? Estou falando de um polígono. O que a gente considera, ou o que a gente chama aí como um polígono? Polígono nada mais é do que uma figura fechada formada por linha reta, que é esse caso aqui. Tudo bem? Eu quero saber o seguinte, ó, determine o seu perímetro. Então, neste caso, a gente falou em determinar o perímetro. O que é perímetro? É o contorno, né? No nosso desenho aqui seria a soma de todos os lados que ele apresenta. Então, seria somar esse aqui com esse, né? Então, neste caso tem 5 lados, seria a soma dos 5. Então, o que a gente faz? Quando a gente vai trabalhar com perímetro ou qualquer, né, situação aí, é viável que a gente coloque todas as unidades, né, ou todas as medidas na mesma unidade. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com centímetro, é legal deixar todo mundo com centímetro, né? Se você quer trabalhar em milímetro, deixa todo mundo em milímetro. Se você quer trabalhar em centímetro, deixa todo mundo em centímetro, tá? E assim vai. Eu vou tomar como referência aqui o metro, tá? Então eu vou acrescentar na questão aqui um termo em metro, só para estipular qual unidade que eu quero a nossa resposta. Então vai lá, para isso eu vou ter que fazer conversões. Aqui, né, esse 1,2 já vou deixar aqui do jeito tá em metro, né? Essa unidade aqui em cima, 2,1 também está em metro, então eu vou deixar do jeito tá ali. Eu vou converter esse 80, o 20 e o 1.300, tá? Então vai lá. Eu vou fazer aqui numa mesma tabela, que daí facilita um pouquinho, né, a nossa resolução, tá? Então vai lá, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, né? Decímetro, centímetro e milímetro, tá? Então esse seria aí as nossas conversões. Bom, o que eu tenho primeiro? Ó, vou pegar esse lado de 20 centímetros, né? Então vamos pegar o lado de 20 centímetros e vamos converter para metro. 20 centímetros está aqui, tudo bem? Eu quero chegar aqui no metro. Se eu quero chegar no metro, o que a gente faz? Ó, tem que pular duas casas, não é isso? Para chegar no metro. Então, repare que eu estou indo para o lado esquerdo, né? Se eu estou indo para o lado esquerdo, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que dividir por 10, né? Então, divide por 10, beleza? Para cada pulo desse, divide por 10. Então, 20 centímetros em decímetro vai dar 20 por 10, dá 2, né? Aí, 2 dividido por 10 dá 0,2. Então, esse lado que a gente tem aqui, ó, 20 centímetros, daria 0,2 metros. Então, já tem um lado aí convertido para metro, tá? Do mesmo jeito, o outro 80, né? Eu tenho 80 centímetros aqui, não é isso? Então, vai lá, 80 centímetros, na mesma posição, né? E vai pular duas casas para chegar no metro, não é isso? Então, do mesmo jeito, você vai pegar lá, 80 dividido por 10 dá 8. Divide por 10 de novo, dá 0,8, né? Então, isso aqui seria o equivalente aí a 0,8 metros, né? Aí falta para a gente apenas um lado, que seria o lado que está medindo aqui 1.300 milímetros, né? Então, eu estou parado aqui em milímetro, que é 1.300. Para eu chegar lá no metro, olha só o que acontece. Você tem que andar 1, 2, 3 casas, não é isso? Então, se eu tenho que andar 3 casas, cada casa dessa aqui eu vou dividir por 10, né? Então, o processo é simplesinho por quê? Né? Porque a gente vai tá tirando ali os zeros na primeira parte, né? Então, se você divide por 10, tira um zero, divide por 10 de novo, tira outro zero, né? Então, repare que aqui dá 13. Dividido por 10 vai dar 1,3. Então, isso aqui é equivalente aí a 1,3
3 metros, né? Aí, para fechar, o perímetro, que é o contorno, a soma dos lados, né? Então, nosso perímetro vai ser quem? Vai ser um lado que mede 1,2, isso em metros, tá? O outro lado aqui mede 0,2, o outro lado lá em cima mede 2,1, o outro lá em cima mede 1,3, né? O outro aqui embaixo mede 0,8, né? Então, esse vai ser o perímetro que a gente vai tentar desenvolver, tá? Agora, para eu calcular o perímetro, o que a gente vai fazer? Só somar tudo e pronto, tá? Então, seria 1,2 mais 0,2, ou pode pensar assim, né? 0,2 com 0,8 vai dar 1, né? 1 mais 1,2 vai dar 2,2, não é isso? Né? Então, vamos colocando aqui, ó. Seria lá 1,2 mais 1, mais 2,1, mais 1,3 aqui no rascunho, né? Então, seria 2, 1, 3 mais 3 dá 6. 1 mais 1, 2, com 2, 4, mais 1, 5, vírgula embaixo de vírgula, o perímetro seria 5,6 metros. Então, esse é o valor aí, né, do nosso perímetro. Tudo bem? Então tá. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre conversões aí, trabalhando com medida de comprimento. Lembra que do lado direito, né, a gente faz o quê? Pensou do lado direito, vai fazer o quê? Ó, vai multiplicar por 10. Pensou do lado esquerdo, o que a gente faz? Divide por 10, tá? Então não esquece, direito multiplica, esquerdo divide. Tudo bem? Então tá. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.